Olá! Está começando Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Hoje, Diversidade vai falar sobre muitos assuntos, do trabalho de uma psicóloga junto aos movimentos dos sem terra e dos sem teto a uma iniciativa do Banco Social junto a desempregados. Vamos começar falando sobre educação. Paralisia cerebral, síndrome de Down, cegueira, surdez. Deficiências físicas ou mentais que podem atingir uma criança. Mas como tratar destas necessidades especiais ou mesmo de outras dificuldades de aprendizagem dentro do ambiente escolar? É sobre isso que reflete a educação inclusiva. Maria Eduarda tem paralisia cerebral, Luíde também. Mas a realidade deles já está incorporada na escola que frequentam. É a ideia da educação inclusiva colocada em prática. A educação inclusiva como o nome diz, é uma educação que visa incluir todos na escola, num processo educativo. O que a gente vê no interior da escola é que, há anos atrás, as crianças que não tinham, as crianças mais pobres ou crianças com deficiências que apresentavam algum tipo de restrição, elas não tinham condições de cursar a educação da maneira como a educação se propunha. Elas não tinham condições, é um discurso que os professores, e a própria saúde, a psicologia falava, essas pessoas não têm condições. Mas, na verdade, quando você vai no interior da escola, você percebe que não é que essas pessoas não têm condições, mas que a escola está organizada de uma maneira que acaba excluindo essas pessoas do processo educativo. A Escola Municipal de Ensino Infantil fica em Moema, na zona sul de São Paulo. Aqui, a inclusão acontece em todas as atividades, o tempo todo. A gente estava procurando já há algum tempo, e sempre as pessoas não aceitavam, mandavam ir procurar uma escola para deficiente, coisa desse tipo. Eu acho muito bom ela estar estudando aqui, sim. Eu sinto o carinho tanto dos professores como das crianças. Eu só tenho a agradecer por ela estar aqui. A solidariedade das outras crianças surpreende. Mas o que impressiona ainda mais é a total falta de preconceito e a generosa aceitação que tem pelos amigos especiais. É só ouvir os pequenos. É o Luigi. Conta quem ele é pra mim. Ele é seu amigo? O que ele é? Meu amigo. Você acha que ele é diferente de você? É. O que é diferente nele? É que ele é menino. O importante é ter espírito inclusivo, ter um trabalho de equipe, todas as pessoas da escola ajudam, então todos os professores, os agentes escolares, por exemplo, tem criança que usa fralda, então você tem que contar com um agente escolar que troca a fralda. No caso da agente escolar faltar, a própria professora, se precisar, ela vai e troca a fralda, porque ela troca do filho dela também em casa, então esse problema não tem. A gente percebe assim que os pais, depois de irem em várias escolas que falam, não tem rampa, ou aqui não vai dar, ou a gente não tem. Quando chega aqui, eles sentem um alívio quando você fala, imagina, seu filho tem direito, mas tem direito não é porque está na lei. Ele tem direito porque a escola é para todos. Se é para a criança aprender conteúdo, é uma coisa, Se é para ela estar inserida num espaço social, que é o espaço da escola, e um espaço que tem a função de aprendizagem, a primeira função de aprendizagem, então a gente tem que pensar numa série de procedimentos. Inclusive, a gente vai ter que contar muito com esse jovem, quer dizer, não vou te dizer que tem uma regra, bom, nesse caso a gente faz, porque, por isso que você fala, olha, tem uma criança que vamos supor que tem, assim, um comprometimento, mas eu posso pensar igualzinho naquela criança que não tem e que está com uma história de fracasso escolar. Bom, alheia às definições e discussões, a criançada quer se divertir. E hoje é dia de passeio. Eles vão todos para o Museu de Arte Moderna, aproveitar o dia e os amigos. Estão chegando as eleições municipais e, fatalmente, os candidatos vão polemizar sobre a progressão continuada, o sistema de educação em ciclos que altera o conceito de avaliação anual. Não existe um consenso entre os alunos, entre os pais e sequer entre os educadores. Muito disso se deve à falta de informação que acabou gerando preconceitos sobre o sistema. Diversidade convidou a professora Clarilza Prado para dar a sua opinião sobre a progressão continuada. Professora doutora da pós-graduação em Psicologia da Educação, da PUC de São Paulo,
Clarilza coordena o Núcleo de Avaliação Educacional da Fundação Carlos Chagas e é autora do livro A Avaliação do Rendimento Escolar, lançado pela editora Papiros em 1999. O que é importante é a gente discutir aqui para que esta medida, que é uma medida política que foi desenvolvida com o objetivo de conter um problema sério que o sistema de ensino tinha, que era uma reprovação sistemática de 60%, 70% de reprovação, por exemplo, do primeiro para o segundo ano do ensino fundamental. Com este objetivo, com essa preocupação, se criou o quê? Se fez uma proposta de reforma do Estado, que na verdade ainda não está completa. Você tem uma medida de organização da seriação, mas você não tem efetivamente todas as medidas necessárias, que envolvem criar condições para o desenvolvimento do ensino, que é recuperação paralela, apoio à sala de aula. E o ciclo está criando problema porque, principalmente, o professor está sozinho frente à necessidade de implantar o ciclo e com a única responsabilidade de implantar o ciclo. É preciso, no entanto, dar um alento a esse professor, informá-lo que esse professor que está trabalhando em ciclo está vencendo a batalha. Os últimos dados do SAEB, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, mostraram que o rendimento dos alunos que passam pelo ciclo é sensivelmente superior se comparado com aqueles sistemas de ensino que não têm ciclos. Então, a reprovação efetivamente não ensina. O que ensina é a educação. O que a reprovação leva? Leva o aluno a essa descrença, uma descrença em relação a si mesmo, a sua autoestima diminuída, quando ele pensa que ele não tem condições de aprender, quando ele pensa que ele não pode vencer todas as dificuldades. A proposta de um ensino continuado, de uma progressão continuada, é uma afirmação das possibilidades do indivíduo em aprender. E por falar em assunto que se torna polêmico por pura desinformação, no próximo dia 13 de julho, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, faz aniversário. 14 anos de uma das leis mais avançadas no que se refere à infância e adolescência. Uma lei que reconhece crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento e que merecem direitos especiais e tratamento prioritário em qualquer situação. Vamos conhecer agora um pouco da história e dos conteúdos dessa lei. Em 1989, a ONU aprova o texto da sua Convenção sobre os Direitos das Crianças. Em julho de 1990, é aprovada no Brasil a Lei Federal 8.069, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A lei entrou em vigor um mês depois. Antes de 1990, vigorava o Código do Menor, de 1979, que só olhava para crianças e adolescentes quando estes causavam problemas. Com a implantação do Estatuto, o jovem passa a ser atendido em todas as situações, sejam elas boas ou ruins. O artigo 227 diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ao contrário do que muitos críticos do Estatuto apregoam, 40 dos 267 artigos da lei tratam sobre infrações infanto-juvenis, estabelecendo medidas socioeducativas conforme a gravidade do caso. As medidas vão desde advertência, obrigação de reparar o dano, até prestação de serviços comunitários e internação em estabelecimento educacional. Nesses 14 anos, apesar da polêmica gerada por quem tem uma visão preconceituosa do Estatuto,
O ECA foi um dos responsáveis pelo considerável aumento da frequência de crianças no ensino fundamental, além da diminuição dos índices de mortalidade infantil e desnutrição. A criação do ECA gerou discussões, mobilização social e avanços em questões como o trabalho infantil e a violência contra jovens. Progressão continuada, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer mais um tema polêmico? Movimentos sociais. Agora você vai conhecer o trabalho de uma psicóloga que quase que por acaso foi parar no acampamento do MST no interior de São Paulo. Acabou desenvolvendo um trabalho que estendeu aos sem-teto da capital paulista. Diz a lenda que tudo começou quando uma certa psicóloga chegou a um afastado acampamento do MST com uma humilde caixa de livros na mão. Confere, Magda. Nem vou responder isso. Relaxa, dona Magda. Foi só uma provocação para começar a matéria. Aproveita e explica pra gente como e por que você foi parar no assentamento Carlos Lamarca, em Sarapuí, município de São Paulo. Fui para conhecer, daí por acaso eu trabalhava numa biblioteca na época, da Secretaria da Cultura, e aí eu levei uma caixa de livros porque eu achei que era legal. E aí os jovens se interessaram pelos livros, começaram a ler, e daí eu fui conversando com eles sobre as leituras, e daí surgiu dessas conversas a ideia da biblioteca. Daí surgiu a demanda deles de trabalhar com as crianças, a leitura. Então eu fui, vamos dizer, sendo uma facilitadora do processo deles. É isso que eu faço. E não é só a vida dos sem terra que a Magda facilita. Aqui nesse prédio no centro de São Paulo, ocupado pelo MMC, Movimento de Moradia do Centro, a Magda faz uma versão urbana do trabalho que ela desenvolve lá no acampamento do MST. Mas o objetivo continua sendo basicamente o mesmo: preparar os jovens para os movimentos sociais. No MMC, eu fui convidada pela coordenação do movimento, que me conhecia, para fazer uma palestra sobre AIDS, drogas, gravidez e tal. A partir dessa palestra, os jovens se interessaram pela conversa. E aí a gente começou um trabalho. Agora, como eu ia trabalhar com esses jovens, eu não sabia. O MMC é um dos vários movimentos de sem-teto que existem por aí. Esse prédio que você vê nas imagens pertencia à Secretaria de Cultura do Estado e estava abandonado até 1997, quando foi ocupado por dezenas de famílias que não tinham onde morar. Mas essa é uma outra história. Voltando à nossa, como é mesmo o seu trabalho com os jovens, Magda? Eu sei dizer o que não é. Não era, aqui, por exemplo, não é um grupo de teatro. Não é um grupo, não é uma psicoterapia, não é um grupo político, mas envolve tudo. Então eles trazem todas as questões da vida deles, todas, entendeu? O que eles quiserem discutir. Então, se eles quiserem discutir o assalto que teve aqui na frente, a polícia que parou na rua. Então, vem um menino e fala assim: olha, hoje a polícia me deu uma batida na rua. Então, vamos, é esse o assunto, todo mundo está mobilizado para conversar isso. E por falar em gente mobilizada, diz aí, negão. Se a gente tá armado ali, tenso, ela sorri pra gente, a gente desarma. Já ficamos à vontade, né, para conversar sobre sexo, sobre drogas, sobre o que vier a surgir no bate-papo, que é um bate-papo informal. Ela não se coloca como psicóloga e é isso que deixa a gente à vontade. Por isso que ela está aqui há 3 anos, né? Não é tudo começou com a Magda, né? É ajudá-los a pensar no sentido que tem a vida deles para eles. No amplo, porque a vida é um monte de coisa. É política, é trabalho, é família, é amor, é amizade, né? Que eles possam se fortalecer e pensar na vida, o que eles querem. Estão abertas até o dia 3 de julho as inscrições para o 3º prêmio Arthur Bispo do Rosário. Podem concorrer aos prêmios artistas usuários de serviços de saúde mental de todo o Brasil. Cada pessoa pode inscrever até 2 obras em cada categoria. Trabalhos que já concorreram ao prêmio não podem ser reinscritos. São 4 categorias: escultura, fotografia, pintura e poesia. Serão premiados os 3 primeiros colocados em cada categoria.
Informações e inscrições você consegue no Departamento de Eventos do CRP de São Paulo, pelo telefone 11 3061 9494, nos ramais 129 e 151, ou ainda pelo e-mail infoeventos@crpsp.org.br. Chegou a hora de conhecermos mais um projeto apoiado pelo Banco Social de Serviços em Psicologia, uma instituição que transforma a relação do psicólogo com a sociedade, ampliando o compromisso social da psicologia. Você, por um acaso, já perdeu o emprego de uma hora para outra? Sabe como é ficar sem uma rotina profissional de repente? Tem gente que perde o sono, relaxa nos cuidados pessoais, se desinteressa pelos relacionamentos afetivos, se isola. A falta de trabalho pode virar um verdadeiro sofrimento, quase uma doença em certos casos. Na reportagem de hoje, vamos mostrar como o Banco Social ajuda ao trabalhador que se encontra nessa situação de desemprego. Dizer que o desemprego no Brasil é alarmante está longe de ser uma novidade. Mas é bom deixar claro que a falta de trabalho não é privilégio nacional. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, 40% da população da América Latina está desempregada ou em situação precária de trabalho. 1/3 da população mundial está nessa mesma situação precária. No Brasil, cerca de 12% da população Olá! Está começando Diversidade, uma parceria entre o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Hoje, Diversidade vai falar sobre muitos assuntos, do trabalho de uma psicóloga junto aos movimentos dos sem terra e dos sem teto, a uma iniciativa do Banco Social junto a desempregados. Vamos começar falando sobre educação. Paralisia cerebral, síndrome de Down, cegueira, surdez. Deficiências físicas ou mentais que podem atingir uma criança. Mas como tratar destas necessidades especiais ou mesmo de outras dificuldades de aprendizagem dentro do ambiente escolar? É sobre isso que reflete a educação inclusiva. Maria Eduarda tem paralisia cerebral, Luíde também. Mas a realidade deles já está incorporada na escola que frequentam. É a ideia da educação inclusiva colocada em prática. A educação inclusiva como o nome diz, é uma educação que visa incluir todos na escola, num processo educativo. O que a gente vê no interior da escola é que, há anos atrás, as crianças que não tinham, as crianças mais pobres ou crianças com deficiências que apresentavam algum tipo de restrição, elas não tinham condições de cursar a educação da maneira como a educação se propunha. Elas não tinham condições, é um discurso que os professores, e a própria saúde, a psicologia falava, essas pessoas não têm condições. Mas, na verdade, quando você vai no interior da escola, você percebe que não é que essas pessoas não têm condições, mas que a escola está organizada de uma maneira que acaba excluindo essas pessoas do processo educativo. A Escola Municipal de Ensino Infantil fica em Moema, na zona sul de São Paulo. Aqui, a inclusão acontece em todas as atividades, o tempo todo. A gente estava procurando já há algum tempo e sempre as pessoas não aceitavam, mandavam ir procurar uma escola para deficiente, coisa desse tipo. Eu acho muito bom ela estar estudando aqui, sim. Eu sinto o carinho tanto dos professores como das crianças. Eu só tenho a agradecer por ela estar aqui. A solidariedade das outras crianças surpreende,
Mas o que impressiona ainda mais é a total falta de preconceito e a generosa aceitação que tem pelos amigos especiais. É só ouvir os pequenos. É o Luigi. Conta quem ele é pra mim. Ele é seu amigo? O que ele é? Meu amigo. Você acha que ele é diferente de você? É. O que é diferente nele? É que ele é menino. O importante é ter espírito inclusivo, ter um trabalho de equipe, todas as pessoas da escola ajudam, então todos os professores, os agentes escolares, por exemplo, tem criança que usa fralda, então você tem que contar com um agente escolar que troca a fralda. No caso da agente escolar faltar, a própria professora, se precisar, ela vai e troca a fralda, porque ela troca do filho dela também em casa, então esse problema não tem. A gente percebe assim que os pais, depois de irem em várias escolas que falam, não tem rampa, ou aqui não vai dar, ou a gente não tem. Quando chega aqui, eles sentem um alívio quando você fala, imagina, seu filho tem direito, mas tem direito não é porque está na lei. Ele tem direito porque a escola é para todos. Se é para a criança aprender conteúdo, é uma coisa, né? Se é para ela estar inserida num espaço social, que é o espaço da escola, e um espaço que tem a função de aprendizagem, a primeira função de aprendizagem, então a gente tem que pensar numa série de procedimentos. Inclusive, a gente vai ter que contar muito com esse jovem, quer dizer, não vou te dizer que tem uma regra, bom, nesse caso a gente faz, porque por isso que você fala, olha, tem uma criança que vamos supor que tem, assim, um comprometimento, mas eu posso pensar igualzinho naquela criança que não tem e que está com uma história de fracasso escolar. Bom, alheia às definições e discussões, a criançada quer se divertir. E hoje é dia de passeio. Eles vão todos para o Museu de Arte Moderna, aproveitar o dia e os amigos. Estão chegando as eleições municipais e, fatalmente, os candidatos vão polemizar sobre a progressão continuada, o sistema de educação em ciclos que altera o conceito de avaliação anual. Não existe um consenso entre os alunos, entre os pais e sequer entre os educadores. Muito disso se deve à falta de informação que acabou gerando preconceitos sobre o sistema. Diversidade convidou a professora Clarilza Prado para dar a sua opinião sobre a progressão continuada. Professora doutora da pós-graduação em Psicologia da Educação, da PUC de São Paulo, Clarilza coordena o Núcleo de Avaliação Educacional da Fundação Carlos Chagas e é autora do livro A Avaliação do Rendimento Escolar, lançado pela editora Papiros em 1999. O que é importante é a gente discutir aqui para que esta medida, que é uma medida política que foi desenvolvida com o objetivo de conter um problema sério que o sistema de ensino tinha, que era uma reprovação sistemática de 60%, 70% de reprovação, por exemplo, do primeiro para o segundo ano do ensino fundamental. Com este objetivo, com essa preocupação, se criou o quê? Se fez uma proposta de reforma do Estado, que, na verdade, ainda não está completa. Você tem uma medida de organização da seriação, mas você não tem, efetivamente, todas as medidas necessárias, que envolvem criar condições para o desenvolvimento do ensino, que é recuperação paralela, apoio à sala de aula. E o ciclo está criando problema porque, principalmente, o professor está sozinho frente à necessidade de implantar o ciclo e com a única responsabilidade de implantar o ciclo. É preciso, no entanto, dar um alento a esse professor, informá-lo que esse professor que está trabalhando em ciclo está vencendo a batalha. Os últimos dados do SAEB, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, mostraram que o rendimento dos alunos que passam pelo ciclo é sensivelmente superior, se comparado com aqueles sistemas de ensino que não têm ciclos. Então, a reprovação, efetivamente, não ensina. O que ensina é a educação. O que a reprovação leva? Leva o aluno a essa descrença, a
na descrença em relação a si mesmo, a sua autoestima diminuída, quando ele pensa que ele não tem condições de aprender, quando ele pensa que ele não pode vencer todas as dificuldades. A proposta de um ensino continuado, de uma progressão continuada, é uma afirmação das possibilidades do indivíduo em aprender. E por falar em assunto que se torna polêmico por pura desinformação, no próximo dia 13 de julho, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, faz aniversário. 14 anos de uma das leis mais avançadas no que se refere à infância e adolescência. Uma lei que reconhece crianças e adolescentes como pessoas em desenvolvimento e que merecem direitos especiais e tratamento prioritário em qualquer situação. Vamos conhecer agora um pouco da história e dos conteúdos dessa lei. Em 1989, a ONU aprova o texto da sua Convenção sobre os Direitos das Crianças. Em julho de 1990, é aprovada no Brasil a Lei Federal 8.069, mais conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A lei entrou em vigor um mês depois. Antes de 1990, vigorava o Código do Menor, de 1979, que só olhava para crianças e adolescentes quando estes causavam problemas. Com a implantação do Estatuto, o jovem passa a ser atendido em todas as situações, sejam elas boas ou ruins. O artigo 227 diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Ao contrário do que muitos críticos do Estatuto apregoam, 40 dos 267 artigos da lei tratam sobre infrações infanto-juvenis, estabelecendo medidas socioeducativas conforme a gravidade do caso. As medidas vão desde advertência, obrigação de reparar o dano, até prestação de serviços comunitários e internação em estabelecimento educacional. Nesses 14 anos, apesar da polêmica gerada por quem tem uma visão preconceituosa do Estatuto, o ECA foi um dos responsáveis pelo considerável aumento da frequência de crianças no ensino fundamental, além da diminuição dos índices de mortalidade infantil e desnutrição. A criação do ECA gerou discussões, mobilização social e avanços em questões como o trabalho infantil e a violência contra jovens. Progressão continuada, Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer mais um tema polêmico? Movimentos sociais. Agora você vai conhecer o trabalho de uma psicóloga que quase que por acaso foi parar no acampamento do MST no interior de São Paulo. Acabou desenvolvendo um trabalho que estendeu aos sem-teto da capital paulista. Diz a lenda que tudo começou quando uma certa psicóloga chegou a um afastado acampamento do MST com uma humilde caixa de livros na mão. Confere, Magda. Não vou responder isso. Relaxa, dona Magda. Foi só uma provocação para começar a matéria. Aproveita e explica pra gente como e por que você foi parar no assentamento Carlos Lamarca, em Sarapuí, município de São Paulo. Fui para conhecer, daí por acaso eu trabalhava numa biblioteca na época, da Secretaria da Cultura, e aí eu levei uma caixa de livros porque eu achei que era legal. E aí os jovens se interessaram pelos livros, começaram a ler, e daí eu fui conversando com eles sobre as leituras, e daí surgiu dessas conversas a ideia da biblioteca. Daí surgiu a demanda deles de trabalhar com as crianças, a leitura. Então eu fui, vamos dizer, sendo uma facilitadora do processo deles. É isso que eu faço. E não é só a vida dos sem terra que a Magda facilita. Aqui nesse prédio no centro de São Paulo, ocupado pelo MMC, Movimento de Moradia do Centro, a Magda faz uma versão urbana do trabalho que ela desenvolve lá no acampamento do MST. Mas o objetivo continua sendo basicamente o mesmo: preparar os jovens para os movimentos sociais. No MMC, eu fui convidada pela coordenação do movimento, que me conhecia, para fazer uma palestra sobre AIDS, drogas, gravidez e tal.
A partir dessa palestra, os jovens se interessaram pela conversa. E aí a gente começou um trabalho. Agora, como eu ia trabalhar com esses jovens, eu não sabia. O MMC é um dos vários movimentos de sem-teto que existem por aí. Esse prédio que você vê nas imagens pertencia à Secretaria de Cultura do Estado e estava abandonado até 1997, quando foi ocupado por dezenas de famílias que não tinham onde morar. Mas essa é uma outra história. Voltando à nossa, como é mesmo o seu trabalho com os jovens, Magda? Eu sei dizer o que não é. Não era, aqui, por exemplo, não é um grupo de teatro. Não é um grupo, não é uma psicoterapia, não é um grupo político, mas envolve tudo. Então, eles trazem todas as questões da vida deles, todas, entendeu? O que eles quiserem discutir. Então, se eles quiserem discutir o assalto que teve aqui na frente, ou a polícia que parou na rua. Então, vem um menino e fala assim, olha, hoje a polícia me deu uma batida na rua. Então, vamos, é esse o assunto, todo mundo está mobilizado para conversar isso. E por falar em gente mobilizada, diz aí, negão. Se a gente tá armado ali, tenso, ela sorri pra gente, a gente desarma. Já ficamos à vontade, né, para conversar sobre sexo, sobre drogas, sobre o que vier a surgir no bate-papo, que é um bate-papo informal. Ela não se coloca como psicóloga e é isso que deixa a gente à vontade. Por isso que ela está aqui há 3 anos, né? Não é tudo começou com a Magda, né? É ajudá-los a pensar no sentido que tem a vida deles para eles. No amplo, porque a vida é um monte de coisa. É política, é trabalho, é família, é amor, é amizade, né? Que eles possam se fortalecer e pensar na vida, o que eles querem. Estão abertas até o dia 3 de julho as inscrições para o 3º prêmio Arthur Bispo do Rosário. Podem concorrer aos prêmios artistas usuários de serviços de saúde mental de todo o Brasil. Cada pessoa pode inscrever até 2 obras em cada categoria. Trabalhos que já concorreram ao prêmio não podem ser reinscritos. São 4 categorias: escultura, fotografia, pintura e poesia. Serão premiados os 3 primeiros colocados em cada categoria. Informações e inscrições você consegue no Departamento de Eventos do CRP de São Paulo, pelo telefone 11 30 61 9494, nos ramais 129 e 151, ou ainda pelo e-mail infoeventos@crpsp.org.br. Chegou a hora de conhecermos mais um projeto apoiado pelo Banco Social de Serviços em Psicologia, uma instituição que transforma a relação do psicólogo com a sociedade, ampliando o compromisso social da psicologia. Você, por um acaso, já perdeu o emprego de uma hora para outra? Sabe como é ficar sem uma rotina profissional de repente? Tem gente que perde o sono, relaxa nos cuidados pessoais, se desinteressa pelos relacionamentos afetivos, se isola. A falta de trabalho pode virar um verdadeiro sofrimento, quase uma doença em certos casos. Na reportagem de hoje, vamos mostrar como o Banco Social ajuda ao trabalhador que se encontra nessa situação de desemprego. Dizer que o desemprego no Brasil é alarmante está longe de ser uma novidade. Mas é bom deixar claro que a falta de trabalho não é privilégio nacional. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, 40% da população da América Latina está desempregada ou em situação precária de trabalho. 1/3 da população mundial está nessa mesma situação precária. No Brasil, cerca de 12% da população economicamente ativa, graças ao desemprego, anda inativa. Esse quadro desanimador acabou inspirando a criação de uma gigantesca agência de empregos. Aqui no prédio da Força Sindical em São Paulo fica o Centro de Solidariedade ao Trabalhador, onde passam cerca de 3.000 pessoas por dia à procura de trabalho. Mas pelo menos 45 pessoas dessas 3.000 têm acesso também a um outro tipo de ajuda. É aí que entra o trabalho do Banco Social de Serviços em Psicologia. O desemprego é vivido pessoalmente pela maioria das pessoas como se fosse uma doença pessoal. E o projeto do banco tenta justamente reverter esse cenário. O que a gente fez? A gente entende que a intervenção necessária tem que ser uma intervenção grupal, porque a gente coloca pessoas nessa mesma situação para discutir o desemprego.
né? Então ali já tem um efeito, deixa de ser uma pessoa sozinha em casa sofrendo para se encontrar com outras pessoas na mesma situação. Enquanto o trabalhador espera para fazer o cadastro no Centro de Solidariedade, fica sabendo pelo sistema de alto-falantes da possibilidade de participar do apoio psicológico oferecido pelo Banco Social. Aqui é um momento onde a psicóloga, a única função dela é de atuar num apoio psicológico ao desempregado, ao trabalhador, para que ele possa, então, buscar ele mesmo encontrar seus próprios caminhos para buscar sua colocação. No máximo 4 encontros, né? Porque não dá para estar aprofundando muitas questões aqui, né?